Boa noite, pessoal, dando continuidade ao nosso projeto da cantina, né? Vamos ver nessa videoaula como fazer a ligação do nosso formulário com os dados que vêm lá do banco de dados, tá? Primeiro passo, abre o formulário de modelo, né, o nosso modelo lista, e procura na aba Data Access pelo componente Data Source. É o primeiro componente da aba aí. E coloca um Data Source no formulário de modelo, né? Vou posicionar ele aqui em cima para ficar organizado certinho, tá? Qual que vai ser a função desse Data Source, tá? O Data Source vai ter a função de interligar os componentes que trabalham com o banco de dados, que mostra os dados da tabela para o usuário, com a tabela do banco de dados, né? Essa vai ser a função. Então ele vai interligar, no nosso caso aqui, o DBGrid, que vai mostrar todos os registros cadastrados na tabela, com a tabela de cliente, por exemplo, né? Vamos pegar aqui no nosso data módulo, ó, com a tabela de cliente, ou com a tabela de funcionário, ou com a tabela de produto. É ele que vai fazer esse meio de campo, né? É ele que vai, vamos dizer assim, formatar os dados de uma forma que os componentes possam ler essas informações, tá? Então, por isso que precisa do Data Source. Então, coloca o Data Source no modelo lista, renomeia, né? Vamos deixar um nome genérico aí, apenas DS, tá? O que o Data Source tem de especial? Ele vai ter o nome, que vocês sabem que é importante, né? E ele vai ter aqui também, olha, a propriedade dataset. Vai ser o dataset, vai ser no dataset que a gente vai dizer qual é a fonte de dados que ele deve buscar, né? Qual é a tabela que ele vai acessar. Se vai ser a nossa tabela ZTB cliente, ou se vai ser a nossa tabela ZTB funcionário, ou se vai ser o ZTB produto e assim por diante, tá? Então isso que o dataset significa pra gente, é qual a fonte de dados, tá certo? Para já deixar programado aí, né, configurado certinho, vamos selecionar o DBGrid e mexer na propriedade Data Source dele para dizer que ele deve buscar os dados neste Data Source que a gente acabou de inserir. Então, Data Source, seleciona o DBGrid, propriedade Data Source e pega o DS que a gente acabou de colocar no formulário, tá certo? Isso não é o suficiente, né? Se eu mandar rodar o nosso programa, olha só, e mandar exibir o formulário, ele continua vazio aqui, né? Ele não está conseguindo buscar os dados ainda. Por quê, né? A gente vai ter que vir aqui no formulário, dessa vez no formulário de cliente, né? Selecionar o nosso Data Source e buscar no dataset pela tabela ZTB cliente, que está lá no DM cantina, né? ZTB cliente está lá no DM cantina. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Vamos no código do nosso formulário cliente lista, né? Seleciona a opção de código aí e declara no implementation, igual a gente fez nas aulas passadas, declara no implementation uses DMU, né? Uses DMU, que vai ser o nosso arquivo que tem o data módulo. Só de fazer a declaração do uses DMU, né, ele já vai estabelecer a ligação entre o cliente lista U com o nosso data módulo DMU. Com essa ligação estabelecida, voltando no modo design, né, voltando no formulário, a nossa propriedade dataset já vai conseguir reconhecer todas as tabelas que estão lá no data módulo. O que interessa para a gente no cliente lista vai ser o ZTB cliente. Então seleciona o ZTB cliente. Lembrando que o nome do Data Source vocês vão colocar o Data Source e configurar o nome do Data Source no formulário de modelo, para que ele possa ser usado em todos os formulários filhos automaticamente. Mas no formulário de modelo o dataset fica vazio, né? Porque a gente vai ter que configurar o dataset diferente para cada formulário filho. Então não adianta a gente configurar o dataset aqui no modelo, tá? A gente vai configurar o dataset apenas no cliente lista, tá certo? Já configuramos de qual tabela ele deve buscar os dados.
O DBGrid já está configurado para buscar os dados no DataSource. Então agora, se eu ativar a tabela ZTB Cliente em Data Módulo, né, vim aqui e dar um Active, seleciono o ZTB Cliente e marco Active como True. Olha o que acontece com o nosso DBGrid. Olha que bonito. Ele já busca o código, o nome, o e-mail, a senha, o curso, a escola e o ativo, né? Ou seja, ele já buscou todos os campos que existem na tabela cliente, né? Lá no banco de dados MySQL. Olha a vantagem que a gente tem de ter vindo aqui no Data Módulo nas aulas passadas, adicionado os campos e configurado aquela propriedade Display Label, né? Então olha só, Display Label nome. Ao invés de aparecer o nome do campo, que seria cnome, vai mostrar o nome com N maiúsculo, né? Ou então ao invés de aparecer CID, que é o nome do campo, ele vai mostrar apenas ID com a letra maiúscula. O nosso DBGrid já reconheceu certinho, olha só. Já reconheceu certinho a questão do Display Label, né? Se eu não faço isso daqui, pessoal, se a gente não adiciona os campos e configura os campos direto aqui, eu teria que vir e configurar o que eu quero que apareça diretamente no DBGrid. Eu teria esse problema depois para configurar no DBGrid. Se meu formulário tivesse, se eu tivesse 2 formulários ou 3 formulários com o DBGrid acessando a mesma tabela, teria que configurar isso daí 2, 3 vezes, né, para a mesma tabela. Mas como eu fiz isso direto na tabela dos ELs lá, né, ele já vai pegar padrão aí para todos os formulários que eu for trabalhar com a tabela de cliente, tá certo? Então essa é a vantagem, né? A gente configura uma vez e consegue utilizar aí quantas vezes for necessário sem precisar mexer de novo, tá certo? Então tá aí o nosso resultado até agora, né? Bonitinho. Que a gente precisa fazer aqui ainda, né? É sempre vantagem para a gente adicionar essas colunas no DBGrid, tá? Porque a gente consegue configurar, por exemplo, a dimensão que essas colunas vão ter. Se for o caso, não é o nosso caso, mas a gente poderia, por exemplo, estar alterando, como eu já disse antes, o que aparece no título de cada coluna, né? Eu posso estar alterando o alinhamento dos dados na coluna. Então a gente consegue fazer algumas configurações pelo DBGrid aí. Como é que eu vou adicionar essas colunas no DBGrid, né? Uma coisa importante, né? Se eu não adiciono as colunas, só de desativar a tabela, as colunas somem. Olha lá, sumiu de novo, né? Voltou a ser uma coluna só vazia, né? Reativando a tabela, ela volta, tá? Se eu adicionar as colunas no DBGrid, elas vão ficar permanentes, configuradas do jeito que a gente definir, né? Então, dá um clique duplo no DBGrid. Na janela que aparecer, olha lá, ó, é só vocês clicarem nesse cara aqui, ó, add all fields, né? Adicionar todos os campos, que ele já vai buscar todos os campos que tem na tabela escolhida pelo DataSource, certo? Selecionando cada campo, a gente pode fazer as configurações personalizadas, como por exemplo o alinhamento, né? Já está aqui à direita, olha lá, ó. No caso do nome está à esquerda, né? O tamanho, a largura desse campo, nosso width, né? Eu estou achando que está muito grande para o código do cliente, né? A gente pode diminuir isso daí, tá? Por exemplo, a gente poderia jogar de 94 para, sei lá, 60. Vamos ver se fica muito pequeno. 60 ficou um tamanho bom, ficou um tamanho legal, né? A gente poderia mudar aqui no nome também, ó, de 484 para 300, né? Ele está encurtando aqui pra gente. O e-mail, né? 250. No caso da senha, né? A senha não é vantagem a gente mostrar aqui, né? Porque vai ficar visível para qualquer funcionário da cantina se a gente deixar o campo de senha aqui no DBGrid, né? Qualquer funcionário da cantina que tenha acesso,
poderia estar usando a conta de algum cliente da empresa, causando um problema de segurança aí, tá? Então a gente poderia estar pagando esse campo de senha do DBGrid. Ó, detalhe, né? Essa mensagem de erro aqui é um bugzinho do Delphi com formulários que são herdados, tá? Eu não consigo apagar por essa janela, mas eu consigo apagar por aqui, ó. Né? Seleciono o senha aqui e manda apagar. Pronto, assumiu, né? No caso do curso, a gente pode estar deixando também, né? Vamos ver se está muito grande a questão do curso. Olha só, está bem grande, né? 604, vamos jogar uns 250. A questão da escola, né? Vamos jogar uns 200. E a questão do ativo, vamos deixar os 29 mesmo, né? Só vamos alterar a ordem de exibição desses campos para ficar uma coisa mais organizada, né? Vamos jogar o ativo antes do nome, assim fica fácil para a pessoa visualizar se esse cliente ainda está ativo no sistema, se ele ainda pode realizar compras na empresa ou não, né? Se é um cliente que já foi desativado, porque é um cliente antigo que nem está mais na escola, tá? Vejamos. Bom, o resto vamos deixar nessa ordem mesmo. Então, DBGrid configurado. Se eu desativar a tabela agora, indo no Data Módulo, desativando a tabela, os dados somem, mas as colunas continuam formatadas do jeito que a gente deixou. Olha só, a formatação continua a mesma, né? Uma coisa importante, vamos testar primeiro, né? Vamos fazer um teste. Olha só, ele está buscando já as colunas, né? Mas ele não está carregando os dados porque a tabela está desativada, a tabela está fechada, né? Até então normal. A gente consegue personalizar esse DBGrid, tá, pessoal? Aí vocês vão ter que ler um pouquinho, né? Gastar um pouquinho do inglês de vocês para ler as propriedades que o DBGrid tem, tá? Só pegando o que vai ser mais interessante para a gente aqui, né? Vamos configurar ele, vamos ativar a tabela só para poder ver de uma forma melhor, mais completa, né? Vamos configurar ele aqui, ó. A gente consegue configurar, por exemplo, as linhas que dividem as colunas. Olha lá, se eu tirar essa linha aqui na propriedade Options, Colines, né? Eu tiro as linhas que dividem uma coluna da outra. Olha como é que fica. Parece que é uma coisa só, né? Eu poderia tirar também as linhas que dividem as linhas. Voltando da coluna, só para vocês verem, olha lá como é que fica, né? Não tem mais uma linha cortando aqui os dois registros. Eu poderia, né, fazer a seleção da linha e não só a seleção de uma coluna por vez, né? Então eu quero, do jeito que é o padrão, se o usuário clicar aqui na segunda linha, terceira coluna, vai ficar selecionado só o Marina Maria Mercedes da Silva, né? Se eu habilitar a seleção de linha, quando ele clicar aqui na segunda linha, terceira coluna, ele não vai pegar só o Mariana Maria Mercedes da Silva, ele vai pegar todas as colunas dessa linha, tá? Automaticamente, só de habilitar esse Row Select, ele já desliga o Editing, né? Esse Editing permitiria a edição dos dados direto no DBGrid, né? Eu poderia estar editando os dados diretamente no DBGrid aqui, tá? Não vai ser o nosso caso, né? Porque isso daí pode acabar fazendo com que o usuário altere algum valor sem querer, né? Se o usuário for um usuário distraído e acaba clicando sem querer ou apertando alguma tecla sem querer com o DBGrid acionado, ele pode acabar alterando algum registro aí sem querer, alterando as informações de um cliente, tá? Então, seleciona o Row Select e deixa o Editing aqui como false mesmo,
que o nosso DBGrid vai passar a ser um DBGrid somente leitura. Tá? Ele passa praticamente a ser um DBGrid apenas de leitura aí, né? Mantendo a tabela ativa para fazer o nosso teste, olha o resultado. Olha que bonito, né? Se eu clicar aqui no e-mail, ele selecionou a linha inteira e não apenas o e-mail, né? Por outro lado, se eu desabilitar o Row Select e habilitar o Editing, né? Se eu clicar agora no nome, ele selecionou apenas o nome e não a linha inteira. E mais do que isso, eu posso abrir para edição e digitar qualquer coisa aqui, de forma que isso seja salvo depois no banco de dados, né? Propositalmente ou até mesmo sem querer, o que pode ser um perigo aí, tá? Voltando ao nosso Delphi, né? Fechando o programa aqui. Observe então que o nosso formulário já está conseguindo trabalhar com o banco de dados, pelo menos eu mostrar as informações aí. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Na próxima aula, a questão da programação dos botões aqui, né? E a programação no on-show do formulário, tá? Até a próxima, então.